Capítulo 3º. Escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Conhecidas estas cinco verdades, que é preciso, mais do que nunca, fazer agora uma boa escolha da verdadeira devoção à Virgem Santíssima. Pois como jamais pululam falsas devoções a Maria Santíssima, as quais passam facilmente por devoções verdadeiras. O demônio, como um moedeiro falso e um enganador fino e experimentado, tem já enganado e perdido inúmeras almas, inculcando uma falsa devoção à Santíssima Virgem, e todos os dias vale-se de sua experiência diabólica para lançar outras mais à eterna condenação, divertindo-as e acalentando-as no pecado, sob o pretexto de algumas orações mal recitadas e de algumas práticas exteriores que lhes inspira. Como um moedeiro falso, só falsifica ordinariamente moedas de ouro e prata, raras vezes imitando outros metais, que não compensam o trabalho. Do mesmo modo, o espírito maligno não se detém em falsificar outras devoções que não sejam as de Jesus e de Maria, à Santa Comunhão e à Virgem Santíssima, porque são essas como o ouro e a prata entre os metais. É, portanto, de grande importância conhecer primeiramente as falsas devoções à Santíssima Virgem para evitá-las e a verdadeira para abraçá-la. Segundo, entre tantas práticas diferentes da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, distinguir a mais perfeita, a mais agradável a Maria Santíssima, a que mais glória dá a Deus, a mais santificante para nós, para esta nos apegarmos. Artigo 1º. Os sinais da falsa e da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Parágrafo 1º. Os falsos devotos e as falsas devoções à Santíssima Virgem. Conheço 7 espécies de falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem. Primeiro, os devotos críticos. Segundo, os devotos escrupulosos. Terceiro, os devotos exteriores. Quarto, os devotos presunçosos. Quinto, os devotos inconstantes. Sexto, os devotos hipócritas. Sétimo, os devotos interesseiros. Primeiro, os devotos críticos. Os devotos críticos são, em geral, sábios orgulhosos, espíritos fortes e presumidos, que têm, no fundo, uma certa devoção à Santíssima Virgem, mas que vivem criticando as práticas de devoção que a gente simples tributa de boa fé e santamente a esta boa mãe, pelo fato de que estas devoções não agradarem à sua culta fantasia. Põe em dúvida todos os milagres e histórias narrados por autores dignos de fé, ou inseridos em crônicas de ordens religiosas, atestando as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Repugna-lhes ver pessoas simples e humildes, ajoelhadas diante de um altar ou de uma imagem da Virgem, às vezes no recanto de uma rua, rezando a Deus. Chegam a acusá-las de idolatria, como se estivessem adorando a pedra ou a madeira. Dizem que, de sua parte, não apreciam essas devoções exteriores e que seu espírito não é tão fraco que vá dar fé a tantos contos e historietas que se atribuem à Santíssima Virgem. Quando alguém lhes repete os louvores admiráveis que os santos padres dão à Santíssima Virgem, respondem que são flores de retórica ou exagero, que aqueles escritores eram oradores, ou dão, então, uma explicação má daquelas palavras. Aqui uma nota de rodapé. Não se pense que São Luís Maria exagere neste ponto. A época em que escrevia era a desses devotos críticos, que procuravam propagar entre os fiéis escritos venenosos, como o panfleto de Winterfeldt, intitulado Avisos Salutares da Bem-aventurada Maria e seus devotos indiscretos. Essa espécie de falsos devotos e orgulhosos e mundanos é muito para temer, e eles causam um mal infinito à devoção à Santíssima Virgem, dela afastando eficazmente o povo sob pretexto de destruir-lhes os abusos. O segundo tipo são os devotos escrupulosos. Os devotos escrupulosos são aqueles que receiam desonrar o filho, honrando a mãe, e rebaixá-lo se a exaltarem demais.
Não podem suportar que se repitam à Santíssima Virgem aqueles louvores justíssimos que lhe teceram os santos padres. Não suportam, sem desgosto, que a multidão ajoelhada aos pés de Maria seja maior que ante o altar do Santíssimo Sacramento, como se fossem antagônicos, e como se os que rezam à Santíssima Virgem não rezassem a Jesus Cristo por meio dela. Não querem que se fale tão frequentemente da Santíssima Virgem, nem que se recorra tantas vezes a ela. Algumas frases eles as repetem a cada momento. Para que tantos terços, tantas confrarias e devoções exteriores à Santíssima Virgem? Vai nisso muito de ignorância. É fazer da religião uma palhaçada. Falai-me, sim, dos que são devotos de Jesus Cristo, e eles o nomeiam muitas vezes sem se descobrir, digo entre parênteses. Cumpre recorrer a Jesus Cristo, pois é ele o nosso único medianeiro. É preciso pregar Jesus Cristo, isto sim é que é sólido. Em certo sentido, é verdade o que eles dizem, mas pela aplicação que lhe dão é bem perigoso e constitui uma cilada sutil do maligno, sob o pretexto de um bem muito maior, pois nunca se há de honrar mais a Jesus Cristo do que honrando a Santíssima Virgem, desde que a honra que se presta a Maria não tem outro fim que honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo, e que só se vai a ela como ao caminho para atingir o termo que é Jesus Cristo. A Santa Igreja, como o Espírito Santo bendiz primeiro, a Santa Igreja, como o Espírito Santo, bendiz primeiro a Santíssima Virgem e depois Jesus Cristo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Não porque a Santíssima Virgem seja mais ou igual a Jesus Cristo, seria uma heresia intolerável, mas porque, para mais perfeitamente bendizer Jesus Cristo, cumpre bendizer antes Maria. Digamos, portanto, com todos os verdadeiros devotos de Maria, contra seus falsos e escrupulosos devotos. Ó Maria, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O terceiro tipo são os devotos exteriores. Devotos exteriores são as pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas exteriores, que só tomam interesse pela exterioridade da devoção à Santíssima Virgem, por não terem espírito interior, que recitarão às pressas uma enfiada de terços, ouvirão sem atenção uma infinidade de missas, acompanharão as procissões sem devoção, farão parte de todas as confrarias sem emendar de vida, sem violentar suas paixões, sem imitar as virtudes desta Virgem Santíssima. Amam apenas o que há de sensível na devoção, sem interesse pela parte sólida. Se suas práticas não lhe afetam a sensibilidade, acham que não há mais nada a fazer, ficam desorientados ou fazem tudo desordenadamente. O mundo está cheio dessa espécie de devotos exteriores, e não há gente que mais critica as pessoas de oração que se dedicam à devoção interior, sem desprezar o exterior de modéstia, que acompanha sempre a verdadeira devoção. O quarto tipo são os devotos presunçosos. Os devotos presunçosos são pecadores abandonados às suas paixões, ou amantes do mundo, que, sob o belo nome de cristãos e devotos à Santíssima Virgem, escondem ou o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça, etc., que dormem placidamente em seus maus hábitos, sem se violentar muito para se corrigir, alegando que são devotos da Virgem, que prometem a si mesmo que Deus lhes perdoará, que não hão de morrer sem confissão, e não serão condenados porque recitam seu terço, jejuam aos sábados, pertencem à confraria do Santo Rosário ou do Escapulário, ou a alguma congregação, porque trazem consigo o pequeno hábito ou a cadeiazinha da Santíssima Virgem, etc. Quando alguém lhes diz que sua devoção não é mais que ilusão ou uma presunção perniciosa capaz de perdê-los, recusam-se a crer. Dizem que Deus é bom e misericordioso e que não nos guiou para nos condenar. Que não há homem que não peque, que eles não hão de morrer sem confissão, que um bom
Pecave a hora da morte basta. De mais a mais que eles são devotos da Santíssima Virgem, cujo escapulário usam, e em cuja honra dizem todos os dias, irrepreensivelmente e sem vaidade. Fidelidade e humildade. 7 Pai Nossos e 7 Ave Marias, que recitam mesmo, uma vez ou outra, o terço e o ofício da Santíssima Virgem, que jejum e etc. Para confirmar o que dizem e mais aumentar a própria cegueira, relembram umas histórias que leram ou ouviram, verdadeiras ou falsas, não importa, em que se afirma que pessoas mortas em pecado mortal, sem confissão, só pelo fato de que em vida tinham feito algumas orações ou práticas de devoção à Santíssima Virgem, ressuscitaram para se confessar, ou sua alma permaneceu milagrosamente no corpo até se confessarem, ou ainda que pela misericórdia da Santíssima Virgem obtiveram de Deus, na hora da morte, a contrição e o perdão de seus pecados e se salvaram. Eles esperam, portanto, a mesma coisa. Não há no cristianismo coisa tão condenável como essa presunção diabólica, pois será possível dizer de verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando pelos pecados se fere, se traspassa, se crucifica e ultraja impiedosamente Jesus Cristo, seu Filho? Se Maria considerasse uma lei salvar essa espécie de gente, ela autorizaria um crime, ajudaria a crucificar e injuriar seu próprio filho? Quem o ousaria pensar? Digo que abusar assim da devoção à Santíssima Virgem, a mais santa e mais sólita depois da devoção ao Nosso Senhor e ao Santíssimo Sacramento, é cometer um horrível sacrilégio, o maior e o menos perdoável, depois do sacrilégio de uma comunhão indigna. Confesso que para ser alguém verdadeiramente devoto da Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser santo ao ponto de evitar todo pecado, conquanto seja este o ideal. Mas é preciso, ao menos, note-se bem o que vou dizer. Em primeiro lugar, estar com a resolução sincera de evitar ao menos todo pecado mortal, que ofende tanto a mãe como o filho. Segundo, fazer violência a si mesmo para evitar o pecado. Terceiro, filiar-se a confrarias, rezar o terço, o Santo Rosário ou outras orações, jejuar aos sábados e etc. Isso é maravilhosamente útil à conversão de um pecador, mesmo empedernido. E se o meu leitor estiver nessas condições, como que tenha já um pé no abismo, eu lhe aconselho, portanto, contanto, porém, que só pratique essas boas obras na intenção de, pela intercessão da Santíssima Virgem, obter de Deus a graça da contrição e do perdão dos pecados, e de vencer os seus maus hábitos, e não continuar calmamente no estado de pecado, a despeito dos remorsos de consciência, do exemplo de Jesus Cristo e dos santos, e das máximas do Santo Evangelho. O quinto tipo, os devotos inconstantes. Devotos inconstantes são aqueles que são devotos da Santíssima Virgem periodicamente, por intervalos e por capricho. Hoje são fervorosos, amanhã tíbios. Agora mostram-se prontos a tudo e empreender em serviço de Maria, e logo após já não parecem os mesmos. Abraçam logo todas as devoções à Santíssima Virgem, ingressam em todas as suas confrarias, e em pouco tempo já nem observam as regras com fidelidade. Mudam como a lua. Nota de rodapé. A lua, por suas variações, é tomada frequentemente pelos antigos autores místicos como o símbolo das mudanças da alma inconstante. Então, voltando. Mudam como a lua, e Maria os esmaga sob seus pés, como faz ao crescente, pois eles são volúveis e indignos de ser contados entre os servidores desta Virgem fiel, que tem a fidelidade e a constância por herança. Vale mais não se sobrecarregar de tantas orações e práticas de devoção e fazer poucas com amor e fidelidade a despeito do mundo, do demônio e da carne. O sexto são os devotos hipócritas. Há também falsos devotos da Santíssima Virgem, os devotos hipócritas, que cobrem seus pecados e maus hábitos com o manto desta Virgem fiel, a fim de passarem aos olhos do mundo por aquilo que não são. E o sétimo são os devotos interesseiros. Há ainda os devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para se curar de alguma doença, ou em qualquer necessidade desse gênero, sem o que a esqueceriam.
Uns e outros são falsos e devotos, que não têm aceitação diante de Deus e de sua Mãe Santíssima. Cuidemos, portanto, de não pertencer ao número dos devotos críticos, que em coisa alguma creem e de tudo criticam. Dos devotos escrupulosos, que receiam ser demasiadamente devotos à Santíssima Virgem por respeito a Jesus Cristo. Dos devotos exteriores, que fazem consistir toda a sua devoção em práticas exteriores. Dos devotos presunçosos, que, sob o pretexto de sua falsa devoção, continuam marasmados em seus pecados. Dos devotos inconstantes, que, por leviandade, variam suas práticas de devoção ou as abandonam completamente à menor tentação. Dos devotos hipócritas, que se metem em confrarias e ostentam as insígnias da Santíssima Virgem, a fim de passar por bons. E, enfim, dos devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para se livrarem dos males do corpo ou obter bens temporais. Vamos ficar por aqui. O próximo vídeo já vai ser o próximo parágrafo que trata da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Então, nesse parágrafo, ele explicou quais são as falsas devoções. No próximo, ele vai explicar qual é a verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.